Ai, que susto. Vou passar bem rapidão aqui com vocês o que a gente trabalhou ontem. Ontem nós começamos a falar um pouquinho sobre o negócio. Opa. Acho que não está aparecendo para mim. Aqui, agora vai. Aqui. Estão vendo aí? Feito? Então, rapidão. Ó, dona Nete, seja bem-vinda. Proposta de valor. O que eu entrego, né? Qual é a minha proposta de valor? Como é que eu transfiro isso para uma frase, algo que eu consiga realmente comunicar com o cliente, comunicar com o mercado, com a concorrência. Então, pensa assim, tu não vende organizadores. Leia, conta pra gente um pouquinho mais do teu produto. Vamos pensar o que seria a tua proposta de valor. Aí é que o bicho pega. Eu vou falar o que eu entendo, tá? Não sei se vai estar realmente dentro Isso, da proposta de vai. valor. Vai, Eu não peço tem até certo perdão e para errado vocês, agora. gurias. Eu sempre uso o Zoom, mas eu não estou conseguindo abrir minha câmera. Não Não tem é desinteresse mesmo, eu não consegui. Nem meu filho, que é fera, conseguiu. A proposta de valor, ou o meu produto, ele é voltado para pessoas que têm uma vida agitada, que buscam praticidade e organização, porque são colmeias organizadoras que se colocam em gavetas, armários, e no dia a dia hoje tão corrido, o que a gente mais precisa é algo que economize tempo. E com os organizadores que eu produzo, é o que a pessoa tem, né? É o valor do meu produto é esse, é a praticidade, é a funcionalidade e o ganho de tempo. Porque enquanto tu, por exemplo, mais específico, É isso aí. ao invés de tu tirar uma camiseta de cima da outra numa pilha, tu só pega uma que está dentro de um nicho da colmeia. Entendeu? Então, tu vende agilidade, tu vende organização, vende praticidade. Isso aí. Isto é a ideia da construção da proposta de valor. Então, ontem a gente trabalhou isso. Opa. Aí é que tem além da questão da proposta de valor, trabalhamos o propósito. Então, com esta tua proposta de valor, muitas outras empresas também entregam agilidade, organização, essa estruturação. Se a gente fosse pensar no propósito do negócio, então a gente trouxe uma ferramenta aqui para trabalhar com vocês, que era definir quais seriam 3 verbos, tá? 3 ações, 3 tem que ser verbo, tem que ser ação mesmo. 3 entregas principais que esse negócio, que essa proposta de valor traria para o mundo. E o que significam cada um desses verbos para ti. Então, dentro do que tu falou, talvez seria, sei lá, organizar, agilizar. E aí, quando eu penso em agilizar, eu quero que o meu cliente tenha facilidade, que ele não perca tempo, que ele sinta que está tudo à mão. E aí a gente olha para essas 3 respostas e formula a frase de propósito. Então, a gente tem a nossa proposta de valor para o mercado e a gente tem a essência que é o nosso DNA entregando essa proposta de valor, que seria o propósito. Deu para entender? Mais alguma coisa aqui que tu lembre? Tá tranquilo, gurias? Vão nos falando. Sim, eu escrevi ali, foi bem explicado, ficou bem claro de entender como montar a proposta. Isso, exatamente. E o importante desse momento, né, é onde tu vai descrever, porque às vezes a gente não para isso, né? Como a gente começa a estar na operação direto, a gente não para olhar para o negócio. Esse momento aqui, tanto da construção da proposta de valor quanto da construção do propósito, tu parar para entender a essência mesmo, aquilo que tu quer, como é que tu quer que os teus clientes, que tu percebam a tua empresa. Então, essa é... Porque aí, com isso bem claro, depois, agora hoje, quando a gente vai entrar na parte da estrutura e na semana que vem na parte de coisas de mercado e financeiro, toda hora tu volta
né, nesse momento aqui, nessa primeira construção da identidade, para saber se, com todos aqueles teus outros passos, tu está entregando essa parte aqui. Certo. Fechado? Josi, ficou tranquilo para ti também? Deu para pensar aí quais são as principais entregas que o teu produto faz? Pensem sempre o seguinte: propósito é uma transformação que eu quero. Aqui, ó. Ele tem que ser transformador. O que o teu negócio transforma na vida das pessoas? O que ele entrega de essência? Isso é legal pensar, porque às vezes a gente pensa, meu propósito é fazer o organizador em si. Não, tu já está com uma cabeça muito legal, Leia, parabéns. Tu está entregando para as pessoas o benefício. E aí, quando a gente pensa em propósito, a gente ainda expande mais ainda a ideia daquele benefício focado só naquela entrega, mas em pensar que daqui a pouco tu pode fazer a entrega de uma forma diferente. Ontem a gente trouxe o exemplo da nossa empresa, a nossa proposta de valor na Puzzle é conhecimento estratégico de negócio. É isso que nós entregamos para as pessoas. E a gente consegue entregar esse conhecimento estratégico de negócio de várias formas, embalado nos pacotes de conselho gerencial que a gente tem, nas metodologias de modelo de negócio, quando a gente trabalha o desenvolvimento de uma equipe, a gente está entregando isso também. E quando a gente pensa no nosso propósito, dos verbos bem importantes para a gente aqui é pensar. Então, quando a gente quer, o que a gente quer com esse pensar, né? A gente quer que vocês que estão aqui hoje, a gente está entregando o propósito para vocês também. A gente quer que vocês explodam a cabeça com ideias, enxergando novas possibilidades, que vocês olhem o negócio de uma outra forma, pensem diferente. E aí, quando a gente foi juntar aquilo que montava o nosso propósito, né? Nosso propósito na Puzzle é promover o propósito em si, que é essa essência, com uma conexão perfeita entre as pessoas e os negócios, para que isso seja multiplicado. Então, pensem sobre isso, pensem como o propósito de vocês pode transformar e pode ser aplicado de várias formas diferentes, não só com a entrega hoje, mas daqui a pouco outras formas que vocês podem monetizar o propósito de vocês. Tá fazendo sentido? Então, trabalhamos isso ontem, então, o pessoal fez... aí a gente deixou até abertinho aqui, esse PowerPoint tá no grupo depois, até acho que eu vou ter que pôr de novo, que teve uns que entraram depois. Então, aqui tu já pode colocar o nome do teu negócio, coloca o que é o teu negócio, explica, escreve o que é a tua empresa, o que é o teu serviço. Conta um pouquinho da história. Ah, Ana, mas eu sei a história, para quem que eu vou contar? Conta para ti mesmo. É importante que tu escreva a tua história. Depois tu pode usar isso nas tuas redes sociais, de forma, inclusive, periódica, tá? Quanto mais a gente conta a respeito da história do negócio da gente, mais aquilo se torna forte, novas ideias vêm. Então, fortaleçam a história do negócio. A gente se preocupa tanto com entregar, né? E esquece de onde começou. Então, voltem para isso, escrevam mesmo. E aqui é para fazer o exercício da frase de propósito. Então, os 3 verbos, escreve o verbo, escreve o que ele significa para ti, quando tu está pensando no teu negócio, e depois, olhando para esses 3 bloquinhos, como que tu transformaria isso numa frase de propósito, para guiar estrategicamente o teu trabalho. Aí nós falamos um pouquinho sobre persona, segmento. Quem é a pessoa para quem a gente vai entregar o nosso produto. Conversamos sobre o desafio de encontrar, principalmente para quem está trabalhando sozinho, né? Porque pensa, eu vou atirar para qual lado, né? Eu vou mirar em quem para conseguir encontrar o cliente. Onde é que está o meu cliente? Geralmente começa com os amigos, com os familiares, vai no boca a boca, daí a gente tenta a rede social, só que às vezes a nossa rede social ainda é pequena, daí nem sempre investir com Google e anúncios funciona para o tipo de serviço que a gente tem. Então, a gente conversou um pouco sobre isso ontem.
Vai me ajudando a lembrar. Uhum. E aí a gente usou essa ferramenta que eu coloquei lá no grupo também, que chama Mapa de Empatia. Com essa ferramenta, a gente procura literalmente entrar na cabeça de quem é o nosso cliente. Então, hoje a gente não vai conseguir fazer toda ela de novo. Na ferramenta tem várias perguntas aqui para a gente ir escrevendo mesmo quem é o nosso cliente. E aí a gente vai colocando coisas a respeito dele, respondendo essas perguntas. Quem é essa pessoa? Quantos anos tem? O que que ela precisa? Aí, Ana, mas por onde é que eu começo? Pega aquele clientão bom. Se tu tem, assim, tem uns 2, 3 clientes que são aqueles clientes que tu queria multiplicar eles. Então, a gente vai pensar neste cliente. Pensa nele e começa a responder com aquilo que tu sabe a respeito dele, aquilo que tu pode pesquisar no Instagram dele, com as informações que tu tem. E aí a gente começa a pensar do que ele precisa de verdade, por que ele chegou até o teu trabalho, o que ele está enxergando, que coisas que atraem a atenção dele, o que ele fala, o que ele faz, que tipo de trabalho ele tem, com quem ele se relaciona, o que ele escuta, quais são aquilo que está atraindo ele, até que a gente chega no ponto principal, que é o que ele pensa e o que ele sente, qual é a dor que eu vou solucionar. Que muitas vezes, quando a gente está respondendo a pergunta 2 lá, que ele diz o que ele precisa, não é a verdade. Ele diz o que é... que ele acha que ele precisa. Que às vezes nem ele sabe. Nem ele sabe, que ele acha que ele precisa. Mas quando a gente começa a mapear com essas outras perguntas, a gente vai enxergando, né, aonde... E assim, porque a gente começa a conectar coisas que ele faz, lugares que frequenta, esse tipo de coisa, tu começa a entender quando a gente pensa naquilo que ele fala, né, ou naquilo que chama a atenção dele, a gente começa a conseguir ir estreitando esse caminho até achar essa dor, aquilo que a gente vai... E que essa dor é a dor que a gente vai resolver. Então, por isso que é importante fazer esse trabalho, esse exercício, justamente por causa disso que a gente estava falando, para o direcionamento dos nossos esforços, porque assim, né, somos, que nem vocês estavam comentando aí, que são sozinhos, né, e normalmente faz tudo, então a gente precisa direcionar nossos esforços para poder dar os tiros certeiros, assim, né, não ficar... Porque daqui a pouco a gente acaba se enredando em várias inserções em vários tipos de cliente e acaba se perdendo. Então, quando a gente para esse momento para olhar para quem é realmente que eu tô entregando, a gente direciona os nossos esforços, fica bem mais fácil. E nós deixamos um tema de casa ontem, e aí já deixo para vocês também. Fez esse desenho aqui, escreveu um monte de coisa. Vocês vão começar a se dar conta. Que lugares. Ontem a gente fez uma persona que era de uma mãe e tal. E aí a gente começou a olhar onde que a gente poderia... 3 ações que, olhando para esse monte de informações que a gente coletou da nossa persona, 3 ações que a gente vai fazer para realmente encontrá-lo. Então... ontem surgiu a ideia, eu vou procurar advogados que trabalham com questões de sucessão familiar para fazer um contato com ele, explicar o meu trabalho, porque tem a ver com o trabalho dele, porque essa minha persona usa esse tipo de serviço. Eu vou nas escolinhas infantis oferecer palestras e tal, porque lá eu vou ter mais mães parecidas com essa aqui. Então, quando vocês estiverem fazendo, depois de olhar as personas de vocês, ponham 3 ações e bota prazo, porque senão fica só coisa no blá, blá, blá e não faz nada. Então, assim, até o dia 15, até o final do mês, eu vou marcar um café, eu vou procurar esse contato aqui, porque são formas que a gente tem de captar esses clientes. Também ações vou começar a falar mais sobre isso, porque agora eu me dei conta qual é a dor realmente desse cliente, e eu posso resolver a dor dele. Então, quando eu for comunicar na internet, talvez eu estou dizendo lá no meu Instagram, no meu WhatsApp Business, o que ele está me dizendo que ele precisa, mas na verdade a dor dele eu me dei conta que é outra. Então, eu vou falar da dor dele também. Vou falar daquilo que ele está me contando que ele precisa, mas eu também vou fazer postagens sobre a dor dele.
Vou procurar entender melhor como vender essa dor para ele. Então, esse é o objetivo dessa ferramenta. Tranquilo? Usem bastante mesmo, porque ela ajuda. Aqui está o resuminho, se vocês quiserem escrever aqui no próprio PowerPoint para fazer o tema de casa, mas façam o tema de casa, certo? Deixa eu ver se vocês têm alguma outra coisa aqui. Isso aí, Leia. Eu adoro essa ferramenta, a gente usa com os clientes, porque a gente precisa mapear, né? E às vezes a gente tem mais de um cliente, tá? Mais de um tipo de cliente, então vale a pena mapear mais de um. Se vocês puderem, coloca assim, escreve, bota um lugar que vocês vão enxergando todo dia, sabe? Para ter outros insights a respeito do cliente de vocês. E agora vamos para o encontro de hoje. Vamos lá. Vamos lá, companheira. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, sobre como é que a gente pensou nessa ideia toda, de quem é a nossa empresa, quem é o nosso cliente, e agora como é que a gente se organiza para dar conta disso tudo. Vocês já viram essa pirâmide aqui em algum lugar? Estratégico, tático e operacional? Viram, não? Uma primeira coisa aqui que até a gente comentou ontem, né? Agora a gente vai entrar na pirâmide, e depois, quando vai separar nas áreas também, é que nesse momento, e é um exercício difícil de fazer, né? Quando a gente é quem faz tudo, mas é a gente se enxergar atuando na nossa empresa, no nosso negócio, em cada uma dessas áreas. Então, assim, uma das coisas que a gente vai trabalhar bastante hoje é a questão de tempo, de organizar, de estruturar, porque a gente precisa de uma empresa, independente do tamanho que ela é, né? Ah, mas a empresa sou só eu. Sim, mas... E aí eu faço tudo e tenho que fazer tudo ao mesmo tempo. Não, né? Do tipo assim, a gente precisa agora começar, como a gente brinca aqui, fatiar o abacaxi, porque senão a gente não consegue dar conta, e aí até como a Leia já comentou aqui, o negócio começa a crescer, e aí a gente começa a entrar numa zona de risco, porque a gente começa a crescer desordenadamente e corre o risco de se perder. Então, a ideia do que a gente quer conversar com vocês hoje é justamente essa, a gente ter estes momentos onde a gente vai ter que parar em cada uma dessas estações aqui, né? Em algum momento a gente vai ter que se organizar para não deixar isso aqui, e até é legal, assim, se tiver um lugar aí onde vocês, né, costumam, enfim, o local da empresa, ter isso aqui até impresso na parede, entendeu? Que é para eu lembrar que eu preciso passar por essas 3 áreas com frequência dentro do meu negócio, porque senão a nossa tendência é ficar nessa parte de baixo da operação. Executando, mão na massa. Exatamente. Só que para dar estrutura para o meu negócio e para dar construir aquilo que a gente fala de construir a casa de tijolinho, né? Se a gente constrói a casa de palha ou a casa, né? Então, aqui é construir a casa de tijolos, é a gente construir coisas com bases fortes e que a gente consiga ter um crescimento robusto, né? Então, a gente precisa passar por essas 3 áreas aqui. Pensando na própria pirâmide, tá? Parte de cima é menorzinha, então a gente precisa, só que ela existe. Então, eu vou gastar um tempo pensando que ideia que eu vou ter, pensando no negócio, pensando no produto novo, pensando no cliente, pensando na persona. Aqui nessa parte do estratégico, é o exercício que a gente fez ontem. Olhar a história do negócio, pensar no mercado, pensar no por que o meu negócio existe, será que eu estou entregando o meu propósito que eu posso entregar em outros lugares? Objetivo. Aí eu vou para a parte tática, é a parte onde eu organizo as coisas, onde eu pego as ideias que eu tive
Que a gente tem, às vezes, um monte de ideia, que a gente faz com as ideias? Nada, né? Ou às vezes fica deixando na cabeça. Ou anota num papel. É assim ou não é assim? Então, para a gente não também perder as boas ideias, a gente, no dia do penso, que a gente vai ter agora o dia do penso nas empresas de vocês, a gente vai anotar as ideias geniais que a gente teve. Só que ao invés da gente engavetar elas, a gente vai trazer para o dia da organização. Então, eu vou fazer um plano. Exatamente como eu falei no tema de casa da persona. Fiz toda a história da persona. Tá, o que eu vou fazer com isso agora? Olhar e chorar, achar bonito, aplaudir? Não. Eu vou definir 3 ações que eu vou fazer para atingir essa persona. Então, isso é a organização. É eu pegar a ideia e traçar um plano para botar ela para acontecer. E aí vai depender da ideia que eu vou ter que executar. Uma coisa legal, pensando em negócios, né, que é a gente que faz tudo, né? Nós somos todas as, A vida nós como ela somos as três partes da pirâmide. Vamos imaginar, né? Que pelo menos um dia, lá no final do mês, quando eu estou organizando o meu mês seguinte. Então, um dia da última semana do mês, ou tem gente que na última semana do mês é uma correria, então que seja um dia da primeira semana do mês, eu parar para fazer isso. Então, eu escolho um dia no mês, porque a gente também não vai, né? Como a gente nós somos todas as áreas da empresa, a gente não vai conseguir daqui a pouco o estratégico eu vou fazer uma vez por semana. Até porque ele nem se presta a isso, porque a gente não vai estar Toda hora pensando mudando, né? estrategicamente o negócio toda hora, né? Então, assim, esse momento que vai ser o momento do penso, que eu defino aqui uma vez por mês, em algum momento, ou se para uns é melhor na primeira semana, se para outras é melhor na segunda semana, enfim, aí cada uma sabe da sua agenda, mas que uma vez por mês eu vou sentar, numa manhã, numa tarde, eu vou sentar para pensar o meu negócio. Aí eu vou olhar tudo aquilo que aconteceu com relação aos meus clientes, quem foram os clientes que entraram, vou dar uma revisitada nessa persona que eu escrevi, vou olhar se aquilo que eu estou fazendo está atingindo essas pessoas. Se as ações que eu fiz deram certo. Aí se as ações que eu fiz deram certo, aí no tático, né? Aquelas ações que eu defini no tático do mês passado, se elas ainda valem para esse mês, se eu tenho que mudar alguma coisa, definir o meu plano de ação para aquele mês. Então, assim, pensando nessa parte que eu estava lá no estratégico, pensando no negócio, olhando a persona, né? Então, assim, agora eu vou para o tático. Bom, para tudo isso aqui acontecer, o que eu tenho que fazer, né? Qual é o plano de ação? E aí sim, o tático é bom a gente olhar pelo menos uma vez por semana, porque senão, né, 4 semanas do mês passa voando, quando a gente vê, já estamos lá, estamos achando, estamos em outubro, já estamos em dezembro, e eu perdi no caminho aí a organização do tático. Então, assim, o tático, pelo menos, a gente olhar uma vez por semana, se essa semana eu fiz pelo menos uma das ações que eu defini, ou o que está faltando, essa aqui eu não olhei essa semana, porque como passa muito rápido, quando a gente vê, já foi. Já era. Já era. Então, assim, pelo menos uma vez por semana. Então agora estou organizando a semana. Então, na semana, ter um dia, que não é um dia inteiro, claro, né? Aqui em 1 hora tu consegue fazer isso, de olhar para essas ações e lembrar, eu vou ter que trabalhar isso que eu não trabalhei essa semana, enfim, esse tipo de coisa. E aí, assim, a gente consegue ir organizando uma agenda. Tem uma coisa que a gente gosta de trabalhar aqui, que a gente faz o mapa do mês, assim, né? Sim. Onde a gente vai colocando todas aquelas coisas que não podem ser... não pode deixar de acontecer. A grade do mês mesmo. Então, assim, esse aqui é o dia do penso que eu vou fazer em tal horário, nesse dia, na sexta, na segunda, na terça, aí cada uma vai ver a sua... Eu vou trabalhar as ações do tático para que a gente consiga mesmo ir organizando a agenda. Porque se a gente não fizer isso, e aí, de novo, né? Isso é algo que tem que ficar visível, porque se eu fizer e engavetar em algum lugar, aí vai passar o mês, eu vou me embretar na operação e já não vou mais olhar para esses negócios. Então, ele precisa ficar à vista, para eu saber, todos os dias de manhã, quando eu chego para trabalhar,
eu dou uma olhada nesse mapa para saber como é que eu estou com relação às minhas ações. Então, isso é bacana. Vou colar essas anotações lá no grupo para vocês, que daí acho que dá uma ajudinha com as colas. A execução acaba acontecendo quase todo dia também, então é aqui que... Então, vocês podem ver, né? Numa empresa, à medida que a empresa vai crescendo, pessoas vão ocupando essa pirâmide e a tendência é que vocês, que são a cabeça, a idealização do negócio, comecem a subir, sair um pouquinho da operação e vai subindo para a parte mais de organizar as coisas e tudo mais. Às vezes também penso, não, eu sou sozinha. Tá, mas se tu já tem alguém que faz o teu Instagram, tu já não é mais sozinho. Tu já tem alguém que tu precisa, além de estar na operação do teu produto, teu serviço, tu tem que estar no tático, organizando as ações daquela pessoa que vai fazer o teu Instagram. Se tu tem alguém que faz o tráfego para ti, que posta, também. Então, se tu tem daqui a pouco alguém, mas parte do meu produto é o corte, mas é uma pessoa que eu pago para fazer. Tá aqui dentro dessa pirâmide também. Então, comecem a pensar quem são as pessoas, as empresas, os negócios que de alguma forma participam do todo, interagem contigo. Porque aí a gente começa a ver que às vezes a gente não tem tanto resultado, porque a gente também não está dando atenção para aquele serviço. E uma coisa que às vezes a gente vê acontecer, uma spoiler para vocês. Meu Instagram não está funcionando, meu Instagram. Tá muito ruim meu Instagram, tô pagando uma criatura lá para fazer, e não acontece nada. Sim, mas tu pagou para ela fazer os cards e postar. Tu entra no teu Instagram, tu conversa com as pessoas, ou alguém está fazendo isso. Então, como não entrou na tua agenda da semana olhar para o Instagram, interagir com as pessoas e ver aquilo, estar ali, porque isso é uma coisa que só quem está muito ligado ao negócio, né? A não ser que a gente possa pagar para a pessoa fazer. Só postar lá não significa que tu tem um Instagram ativo. Então, é importante olhar e lembrar, o pessoalzinho do Instagram está na minha pirâmide também. Eu preciso, de alguma forma, dentro da minha agenda, dar uma atenção para isso, para organizar os dias que eu vou olhar, que eu vou fazer, para que aquele dinheiro que eu estou investindo nesse serviço, nesse suporte, faça sentido. Tranquilo? Então, lembrem-se sempre de não abandonar o negócio de vocês. Precisa estar em todas as 3 esferas. Na parte do penso, na parte do organizo e na parte do executo. Combinado? Só adora ficar no executo e aí a gente se perde. Daí a gente trouxe para vocês uma estrutura mínima, pensando em áreas que a empresa não pode deixar de ter. Então, o penso, tá? A área do penso, a área do estratégico. É o dia de planejar e organizar a semana ou o mês, dependendo da demanda. Uma parte disse coisas muito grandes, né? Podem ser feitas uma vez só, por mês eu vou olhar as ações todas e tudo mais. Agora, eu preciso parar para olhar semanalmente, pelo menos organizar a grade da semana, conferir, será que eu tenho que remarcar algum cliente? Será que eu ainda tenho produto? Será que eu preciso comprar? Porque, né, dependendo se tu precisa de insumo para produzir, às vezes a gente deixa para a última hora e acaba pagando mais caro. Então, são várias coisinhas que, se tu não para pensar e organizar, tu pode acabar até perdendo dinheiro. Tranquilo? Segunda partezinha aqui, a partezinha do dinheiro. Quando é que eu tenho que olhar para o dinheiro do meu negócio? Todo dia. Isso aqui é um buraco negro, o pessoal não olha isso aqui, não anota, bota nos papel de pão. E aqui tem uma coisa bem importante, né? Normalmente, os pequenos negócios, as contas são misturadas e entrar tudo no mesmo lugar, né? Então, aqui tem que ter uma atenção, se isso acontece, é mais atenção ainda, né?
porque se a gente acaba usando as contas para... Os melhores são os emojis. Se a gente acaba olhando colocando tudo dentro da mesma conta, a gente perde o controle, tá? Na semana que vem a gente vai falar algumas coisas em termos de ferramentas, de Financeiro, como acompanhar. no quarto encontro ali, como acompanhar, mas esse momento aqui, por isso que ele precisa ser olhado todos os dias. E outra coisa, se a gente, mas como é que eu vou fazer todos os dias? Como é que esse monte de coisa que eu tenho que eu vou ter que fazer todo dia esse troço aí? Mas é que assim, ó, se eu olho todos os dias, eu vou gastar 10, 15 minutos, depois que eu pegar o jeito, vou demorar um pouquinho no início, mas depois que eu pegar o jeito, eu vou demorar 10, 15 minutos para fazer. Se eu deixar para fazer lá no final do mês, primeiro que eu já perdi um monte de coisa pelo caminho, que eu já não vou nem lembrar o que foi que aconteceu, e segundo que eu vou levar muito mais tempo para fazer. E isso é uma questão, todas essas áreas que a gente está olhando aqui, é uma questão da gente treinar mesmo a cabeça da gente, como se a gente fosse 4 pessoas. Eu sei que é uma coisa difícil, mas é como se a gente fosse 4 pessoas. Falando assim, parece que é uma coisa impossível. Eu já não dou conta de mim só uma. Imagina eu dar conta de 4 de mim. Mas é que quando a gente organiza o dia da gente, de manhã, hoje de manhã eu vou pensar aqui, organizar a semana. Aí, no final do dia, lá, encerrei meu dia, eu sei, tô cansada, tô podre, ou no dia seguinte, de manhã, no dia seguinte, eu vou pegar e vou, antes de começar toda a função, a correria, a loucurada, eu vou olhar para o financeiro aqui, o que aconteceu ontem, quanto é que eu vendi, anotar, e a gente vai passar a questão das ferramentas para ajudar vocês, o que eu gastei, eu olhando aqui no meu extrato, ou no dinheiro que eu gastei ontem, o que eu gastei para quê? Então, assim, quando eu olho e anoto isso em algum lugar, que a gente vai conversar sobre isso, eu vou gastar 10, 15 minutos para fazer isso, mas eu não vou perder a mão, eu não vou perder o controle. Porque se eu deixar para olhar para isso aí só lá, sei lá, uma vez a cada 15 dias, quando dá, quando der eu vou olhar, uma hora eu vou parar para fazer essa conta aí, primeiro que a gente leva muito mais tempo, e segundo que a gente perde muita coisa pelo caminho. Então, financeiro é um negócio que a gente precisa estar de olho, que é muito fácil de se perder. Então, todos os dias um pouquinho. Doses homeopáticas, mas diárias. Periódicas. E aí também ajuda a não gastar mais do que deve, né? Quando a gente for montar com vocês, a gente vai ensinar vocês a fazer um planejamento. Tipo assim, quanto é que é o limite que eu posso gastar? Nisso, nisso, nisso e nisso. Porque senão a coisa vai indo e a gente vai ver só lá no final do mês que já gastou mais do que entrou. Então, daí não adianta, né? Então, acompanhar também, quando a gente está falando aqui em planejar a semana, e agora vamos falar da venda, né? Quanto é que a gente precisa vender? Hoje a gente vai fazer umas contas aqui com vocês, a gente vai disponibilizar uma planilhinha para vocês fazerem essa projeção. Quanto é que a gente precisaria vender para receber o que a gente quer de faturamento, o que a gente precisa receber? Então a gente tem que ter uma meta. Aí eu defini a meta do mês, eu tenho que estar olhando, não é só olhar o que eu paguei, mas será que está entrando tudo isso? Será que os clientes estão me pagando? Porque também tem isso, né? Tem cliente que te pago depois, e aí a gente está tão atucanada fazendo um monte de coisa que não cobra o cliente. Como é que está esse processo de cobrar o cliente? Então, esse tempinho diário de olhar, quem me devia me pagou hoje? Eu preciso cobrar essa pessoa? Eu já paguei todo mundo que eu tenho que pagar? Eu não estou devendo nada? Eu estou realmente, já estamos aqui no dia 10, estamos no dia 15 do mês, e eu ainda não cheguei nem perto da metade do que eu preciso vender esse mês. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou lá pegar minha persona, dar uma lida, ver se eu tenho uma ideia, vou fazer uma promoção, para que eu não chegue lá no final do mês e descubra que eu não vendi o que eu precisava. Que eu não vendi. E que agora eu pago as contas como, entendeu? Então, por isso, o olhar as entradas e as saídas é para realmente ver se o fluxo do dinheiro que a gente pensou lá no começo está acontecendo. Se a gente precisa de mais, de menos, e ao invés da gente se desesperar depois que a conta ficou no vermelho, a gente consegue ver que ela está caminhando para o buraco para tomar uma atitude e tirar ela do buraco antes que ela caia. Tranquilo?
Até aqui tudo certo, gente? Mais alguma dúvida sobre a parte do dinheiro? De pensar o financeiro da empresa? Outra coisa importante, a venda. Quando a gente fala de venda, vão perguntando, tá? Coisas do negócio de vocês, que daí a gente consegue deixar mais prático ainda a nossa conversa. A gente pensa, às vezes, na venda em si, né? Mas como é que tá essa organização de vocês? Eu preciso comprar alguma coisa para vender? E quanto tempo eu levo produzindo? E para vender? Que às vezes tem isso, né? A pessoa compra num dia, produz de manhã e vende de tarde. Então, se a gente pensar, já tem 3 turnos envolvidos para conseguir fazer uma entrega. Então, eu não tenho que comprar nada, Ana. Eu só realmente marco meu atendimento e faço. Então, é um formato. Tem algum presente, algum custo, alguma coisa que tu precisa fazer que está envolvido nesse produto? Não, não tem. Então, o esforço é acompanhar a venda em si. E uma outra coisa que também, até por conta da demanda, às vezes esquece de fazer, que é o pós-venda. Vocês têm o hábito de fazer pós-venda? Sabem o que é pós-venda? Fale agora ou cale para sempre. Faz, Josi, pós-venda? Boa, é isso aí. Então, como é que foi o atendimento? Como é que foi a tua experiência? Até porque, pense que o cliente, o paciente que vocês conquistaram uma vez, tiveram a oportunidade de atender ele uma vez, é muito mais fácil vocês renovarem com ele, venderem outra coisa para ele, do que nós sair de novo atrás de um total desconhecido. Então, é importante fazer esse acompanhamento. E isso também demanda tempo. Até indicação também, né? Quando você atende bem a pessoa, é mais fácil para indicar também, né? Ele vai estar subindo muito aqui. Tranquilo. A organização da semana, pensando, tempo para pensar, tempo para cuidar das finanças, tempo para comprar, tempo para produzir, para vender e para cuidar do cliente. Quando a gente fala da parte de cliente ali, aí a gente está comentando sobre essa parte de comunicação, fazer postagens, fazer ações. Fecha a porta. E fazer ações offline. Então, que é aquilo que a gente conversou sobre encontrar pessoas e contatos que podem te ajudar a chegar em clientes, fazer eventos, às vezes, feiras, feiras de produtos, de serviços, coisas que feiras que são importantes, que lugares que são importantes vocês de vez em quando ir lá, pelo menos a cada 3, 4 meses, e colocar o negócio de vocês em exposição. Não sei se vocês já fizeram alguma feira expondo os produtos de vocês. Ou o serviço, né? Mas pouco pós-venda. Aqui em Sorocaba tem vários eventos de fazer network, né? Então, isso ajuda muito também. Eu estou participando, ontem eu estava em São Paulo, no evento também, né? Eles aproveitam e fazem assim, o network, que acho que ajuda muito, né? É isso aí. E isso, Josi, é legal, porque assim, pensando, e aqui de novo, né, a ideia é ir construindo na cabeça de vocês esta organização. Então, assim, acontecem muitos eventos aí em Sorocaba, tem bastante coisa que gera networking. Então, assim, nesse momento em que a gente para, né, uma vez por mês que seja, e aonde a gente revisita algumas coisas em termos de organização na semana, pensar, né, quais são esses eventos que estão conectados com aquilo que tu construiu lá na tua persona, entendeu? Porque esses vão te dar, vão ter efeito, né? Vão ter resultados mais assertivos. E por isso, olha como é importante, porque daqui a pouco, né, vamos lá, tu está participando de tudo que acontece na cidade, e aí, inclusive, o tempo que tu vai... de novo, aqui a gente conversar sobre a questão da organização do tempo, porque tu é uma pessoa só, que tem que dar conta de estar nesses 4 lugares na tua empresa todos os dias, toda semana, todo mês. Então, assim,
a importância de olhar, de organizar, de estar uma vez por mês lá, quando a gente está lá na parte de cima da pirâmide, lá no estratégico, esse mês tem tais e tais eventos, né? Esse evento ele tem a ver com a minha persona, eu vou estar no lugar certo, porque daqui a pouco, para tu não estar te desgastando numa coisa que não vai te trazer resultado. Por isso, é bem importante este momento de organizar, de olhar onde eu tenho que estar. Tá? Então, isso é bem importante. E aí, cada uma dessas áreas, tanto a parte da venda, quanto a parte do dinheiro, quanto a parte do penso mesmo, o penso menor, né? O penso que é ali todo dia, quanto a parte do cliente, também eu me organizar ao longo... Vai ter dias que eu não vou... Se eu lá no final da minha semana, para organizar a minha semana seguinte, eu coloquei coisas por exemplo, da parte do cliente ali, que a gente está falando de comunicação, de postagens, né? Ele vai entrar... Se eu organizei quais os dias da semana que eu vou fazer isso, se sou eu que faço sozinha, né? E eu só tenho que cuidar no meu mapa da semana a execução, porque aí senão fica aquela coisa, puxa, eu esqueci que hoje eu tinha que postar o negócio, porque não olhei, né? Tava lá na tabela da semana das coisas que eu tinha que olhar, e eu cheguei de manhã, saí fazendo um monte de coisa, não olhei para esse negócio. Então, é importante que, né, todos os dias eu tenha este hábito, porque isso também, né, é hábito, é a gente treinar a cabeça da gente como... empresário, como se a gente funcionasse como uma empresa. Eu me olhar no espelho como se eu fosse um CNPJ, entendeu? E não mais um CPF. Por isso que é um exercício, e que é um exercício que vai garantir sucesso, porque aí eu vou conseguir ordenar as ações e não morrer, né? Porque isso também é uma coisa que a gente tem que cuidar, assim, a gente se joga fazendo, trabalha das 6 da manhã às 6 da manhã do outro dia, e não faz mais nada da vida, do tipo, só trabalha. Daí os filhos correndo em roda, e esquece que tem que comer, e não dorme, e não faz mais nada. Então, aí também não adianta. Aí também não resolve. Então, olhando para a agenda de vocês, para as demandas, para as coisas todas, pensem estrategicamente o que vale a pena fazer ou não. Comunicação, ações, pesquisa. Não sei se vocês já fizeram pesquisa. Façam pesquisa. Ana, mas como é que eu vou fazer pesquisa? Fazendo bem facinho. Pega uma lista de transmissão do WhatsApp e manda para todos os seus clientes. Oi, aqui é a Ana, eu estou passando porque a gente já teve um atendimento, queria que tu me contasse um pouquinho como é que foi a tua experiência comigo, o que foi de bom, o que tu acha que eu poderia melhorar? Isso é uma pesquisa. As respostas que vierem, olha para elas e vê o que tu poderia melhorar no teu produto, no teu serviço. Se tu consegue entrar no Google e montar ali um Google Forms, pergunta ali... informações que são importantes para o teu negócio. O que tu gostaria de saber? Eu queria saber se eles gostaram do meu produto, queria saber se eles estão achando meio caro ou meio barato, porque eu dei uma olhada na concorrência que o meu preço está meio ali, eu estou querendo subir. Será que eles estão achando meu preço caro ou barato? Será que eles têm alguma sugestão? E dica, não pede para a pessoa botar nome e nem marcar o e-mail, porque daí ela fala mais a verdade, que é o que a gente quer saber, o que ela está pensando. E manda isso aí pelo WhatsApp, bota no Instagram e pede, me ajudem a melhorar o meu serviço. Porque a gente só vai saber se a gente perguntar. Uma coisa que a gente percebe bastante nos clientes, em todos os tamanhos. A gente cria percepções das coisas. Então, assim, tá tudo ruim. Não, tudo é muita coisa. Não vendi nada. Nada é quanto, efetivamente. A venda melhorou muito. Melhorou muito de quanto? Não sei. Então, assim, o que é muito, pouco, bastante? Às vezes a gente acha que fazer esse tipo de coisa, não tem tempo, não dá, não, na correria não consigo. Só que isso vai me dando direcionamento. Por isso que a gente está falando aqui, a gente vem construindo a questão que é o principal, né? Primeiro, estar naquelas 3 lugares da pirâmide, estar em 4 áreas, olha quanta coisa eu tenho que fazer, né?
Então, organizar o tempo para isso, né? Montar essa agenda, essa grade, e olhar para essas coisas que são números, porque isso vai me dar direcionamento. Às vezes a gente tem uma percepção, e a gente que está no dia a dia, às vezes a gente tem a percepção de que alguma coisa está acontecendo, mas e a gente já viu várias vezes isso acontecer. Sim. A pessoa conversa com a gente, tem uma percepção de algo, e quando a gente começa a trazer número, ela, mas não sabia, não vi isso, mas olha, não sabia. Então, assim, é muito importante que a gente tenha informação, que a gente tenha dados. Então, perguntem para os clientes de vocês, né? Organizem, façam a pesquisa, porque é uma coisa, isso vai trazer dados reais, que aliado à percepção que vocês têm, e que com certeza estão no dia a dia do negócio, vocês têm uma excelente percepção do negócio de vocês, vai com certeza trazer um resultado mais perto daquilo que vocês esperam. E aí consegue tomar decisões melhores, né? É. Então, e além de olhar o cliente, pesquisar, conversar, perguntar para ele, pesquisem a concorrência. Sempre tem concorrente. Concorrente perto, concorrente um pouco mais longe. O que eles estão fazendo? O que é uma ideia legal? Quanto que estão cobrando? Significa que eu já tenho que rapidamente cobrar mais barato? Não. Talvez o que tu precise é contar, que aí, assim, tem coisas que às vezes a gente faz que para a gente é natural, é muito legal, e aí quando a gente larga uma pesquisa, o cliente vem e nos conta, e a gente começa a ver que daqueles 20 clientes que a gente pesquisou, 10, ou seja, metade deles, falaram a mesma coisa de uma parte do nosso atendimento, que a gente nem tinha se dado conta, mas que eles acharam o máximo. O que eu faço com isso? Conto para todo mundo o que eu faço, porque se metade achou o máximo de uma coisa que para mim era bem ok, é um diferencial que eu tenho e eu nem tinha me dado conta. Então, começa a contar e comunicar isso, porque aí daqui a pouco eu não preciso ficar mais barato, eu preciso só mostrar que o meu valor, a minha proposta de valor está mais valiosa mesmo, estou pegando preço, estou fazendo coisas que outros não fazem. Então, por isso a importância de ouvir o cliente e ver o que a concorrência está fazendo para saber como é que eu me posiciono, como é que eu oferto a minha proposta de valor. Hoje em dia, a gente, né, percebe as coisas andam muito rápido, né? Então, a gente tem que estar, e o risco, e quando a gente está falando lá, né, da base da pirâmide da operação, quando a gente se envolve muito com a operação, a gente para de prestar atenção nas coisas que estão ao nosso redor. Então, ter esse momento, e aí a gente vai olhando, né, quantas coisinhas a gente tem que dar conta, que a gente tem que dar atenção. Então, bastante importante a questão da gente se organizar. E olhar para fora, olhar o que está acontecendo do lado, olhar o que meu concorrente está fazendo, e vai me dar esse insight, vai me dar essa condição de inovar, né? Se caso eu precise inovar, que é uma coisa que a gente também precisa estar cuidando, assim, da questão de o que eu preciso fazer de diferente para me destacar. Tranquilo, então? Aí acho que a gente pode... Pode, Giovanni? Vou abrir aqui para vocês. Aqui. Acho que antes a gente pega isso aqui, né? Antes de abrir a planilhinha com vocês, eu já vou jogar a planilha lá no grupo também para ficar mais fácil. Algumas coisas para vocês irem pensando e já anota aí, para a gente já fazer bem na prática isso. Qual é a ideia aqui, tá? A gente vai fazer, antes da gente entrar nas perguntas. A ideia aqui é eu analisar o meu limite. O máximo, nós não vamos pensar, mas eu não... Depois, quando vocês verem todo o material pronto, vocês... mas eu não vendo nem perto, ou eu já vendo mais. Então, assim... e aí a gente vê o que eu estou descolada daquilo que até onde eu posso ir, tá? Então, a ideia, o que a gente chama de capacidade produtiva é o meu limite, o meu teto, né? Do tipo assim, contando com essas coisas, com essas perguntas aqui que a gente botou para vocês. Que, por exemplo, assim, quantos dias eu trabalho na semana, né? Então, isso... Aí, quantas horas por dia eu trabalho, né?
Vocês já fizeram essas perguntas alguma vez? Já responderam, aliás? Não? Boa. Então, hoje é o dia. Então, já vão, eu acho que assim, vão olhando, primeiro já vão olhando essas perguntas e acho que a primeira coisa elas já podem ir respondendo, Isso, né? responde aí, anota aí. Anota, a gente dá uns minutinhos aqui, uns 5 minutinhos para vocês, olhem essas perguntas e respondam essas perguntas, porque aí quando a gente for para a segunda parte lá, aí vocês já têm essas respostas para a gente colocar na planilha. Enquanto isso, eu vou mandar ela lá no grupo. Dá uns 5 minutinhos para vocês responderem as perguntas. Né? Maravilha, Leia. Tá ali na planilha já, na planilha. No grupo já coloquei a planilha que a gente vai abrir agora para trabalhar com vocês e também essa apresentação aqui com essas coisas que a gente viu. Já vamos terminar aí, Josi, a gente começa. Respondidas as perguntas? Então, vamos. Alguma de vocês tem medo de Excel? Não gosta de Excel? Ó, na planilha que a gente colocou ali no grupo tem 2 abas, tá? Uma abinha da agenda da semana. Sabe aquilo que a gente estava mostrando para vocês ali do círculo? Coisas que eram importantes. Então, a gente trouxe aqui uma agendinha. Pode imprimir e fazer na mão se quiser, ou fazer, é uma sugestão. Mas coisas que a gente não pode esquecer. Então, qual será o dia e a hora que eu vou organizar a semana? Fazer isso domingo de noite, fazer isso domingo de tarde, fazer segunda de manhã.
Qual vai ser a hora que eu vou fechar o caixa do dia? Então, todo dia eu vou fechar o caixa. Agenda, fechamento do caixa, organização da grana. Que dia que vai fazer a agenda das postagens? Eu vou fazer toda sexta, ou vou fazer... Não sei se você sabe, mas tem aquela ferramenta no Facebook Business. Vocês conhecem? É uma ferramenta que tu pode já agendar as postagens. Então, isso também facilita, porque de repente tu para um dia para fazer de 2, 3 semanas e depois deixa agendado e o próprio Facebook posta. Então, são coisas que podem te facilitar. E pensando aqui também, que dia do mês que eu vou fazer as pesquisas? Vou fazer uma vez por mês. Então, anota, tá? O importante é, tenham esse mapa da semana à vista, como a Paty falou, para não se perder na poeira, porque realmente empreender sozinho e se organizar e fazer um negócio legal, bacana, exige mesmo organização, tá? Agora, vamos falar da capacidade produtiva. Então, assim, a primeira coisa aqui, né, isso a gente pode fazer por produto, né? E então, mas vamos pegar um caso que a gente tenha um produto específico. Uma coisa que é bem importante é a gente colocar, primeira coisa, a quantidade de horas que eu trabalho. Então, assim, naquela coluninha ali da quantidade de horas, eu trabalho, de segunda eu trabalho 8 horas, na terça eu trabalho 6 horas, a gente organizar, né, a agenda. Isso não pelo que eu faço hoje, tá? Tipo assim, mas eu tenho cliente segunda, terça, não é isso. Eu tenho tantas horas produtivas, ou seja, de segunda, se eu tiver cliente de agenda cheia, eu vou trabalhar, por exemplo, leva 1 hora, vamos pensar o caso da Josi ali, leva 1 hora um atendimento, 45 minutos, sei lá, não sei, a gente vai pensar aqui. Então, quantas horas eu tenho no dia? De segunda eu trabalho das 9 até as 5, para o meio-dia, então eu tenho 6 horas no dia, né? Eu vou colocar ali a quantidade de horas do dia que eu estou disponível para trabalhar, para atender. Não é o número de horas que eu tenho de cliente, tá? Vocês querem fazer cada uma um exercício do trabalho de vocês para a gente deixar bem prático? O que vocês acham? Pode ser? Quem quer começar? Que aí a gente vai colocando aqui e vai ajudando a fazer. Eu posso começar. Então, vamos lá, Josi. Qual é o teu produto, Josi? Que a gente vai trabalhar. Não sei se tu tem mais de um. Eu faço a terapia xamânica e a constelação. Tá. Tu vai fazer de qual? A terapia. Tá, importante aqui, tá? Tu tem 2 produtos e as mesmas horas no dia, tá? Então, isso é outra coisa, do tipo assim, terapia, né? Isso é outra coisa que a gente precisa entender. Como é que hoje tu tá dividida entre esses dois, ou elas levam ao mesmo tempo? A constelação e a terapia, elas levam o mesmo tempo? Leva. Então, aqui a gente pode considerar, depois tu pode até dividir, né, em 2, mas assim, para a gente entender a tua capacidade de horas úteis no mês, porque eu não posso fazer um desse para terapia e um igual para constelação, porque tu é a mesma pessoa. tu é a mesma pessoa e só tem 24 horas no dia, entendeu? Então, a gente vamos pensar aqui como são terapias, tanto a terapia quanto a constelação. Elas levam o mesmo número de horas de atendimento, vamos pensar na tua capacidade produtiva de trabalho, independente se tu vai fazer constelação ou se tu vai fazer terapia. Se a gente tivesse tempos diferentes, nós teríamos que abrir em 2 produtos, e aí pensar, antes de entrar nessa parte aqui, eu teria que pensar como eu vou me dividir, o que eu vou disponibilizar
de tempo para fazer constelação num dia de 8 horas e o que eu vou disponibilizar de tempo para fazer terapia, entendeu? Como leva o mesmo tempo, aqui eu consigo trabalhar a tua capacidade produtiva pelas tuas horas disponíveis. Deu para entender? Deu. Maravilha. Então, vamos Uma lá. outra coisa importante para pensar também, Josi, eu não sei, o valor dos serviços são diferentes? Diferente. Isso é importante, tá? Porque aqui a gente vai, para a gente chegar em projeção de faturamento, tá? A gente aí vai ter que, daqui a pouco, imaginar ou um valor médio, como se eu atendesse metade, ou uma coisa que é legal hoje, que a gente pode exercitar contigo, é o seguinte, hoje, tá? Dos atendimentos, para a gente montar um cenário, tá? Dos atendimentos que tu faz, quanto é de terapia e quanto é de constelação? Hoje, para a gente imaginar um cenário, entendeu? É meio a meio, sei lá, quase 90% é terapia, 20% é constelação, só para a gente montar um esboço aqui. Hoje em dia está meio a meio. Meio a meio. Então, beleza. Então, o que nós vamos fazer? Como a gente tem 2 produtos, levam o mesmo tempo, mas eles têm preços diferentes, a gente vai dividir metade nessa capacidade produtiva, metade na outra capacidade produtiva, que aí o que a gente vai separar é a questão do valor, tá? Beleza. Então, vamos lá. Vamos pegar o primeiro produto, que é a terapia. Qual é o valor da terapia? 150. Tá? E aí, quantas horas tu trabalha por dia? Teria disponível por dia? Disponibilidade de atendimento. Eu teria 6 horas de disponível. 6 horas dia, de segunda a sexta? Sim, Tá, então, assim, tu tem 6 horas por dia, é 1 hora o teu atendimento? é 1 hora. Então, tu tem 6 horas por dia, tu tem uma capacidade operacional de fazer 6 atendimentos por dia. Como tu tá dividindo 50% na terapia, 50% na constelação, a tua capacidade de atendimento de terapia são 3 horas por dia. Entendeu? Porque tu tá dividindo em 2 produtos. Tá? Então, tu tem uma quantidade de horas de 6 horas no dia, disponível para atender tanto terapia quanto constelação. Como a gente está dividindo por 2, a gente tu tem de disponibilidade de produção de terapia 3 horas por dia, ok? Sim. A constelação é o mesmo valor? Não, é 250 individual. Então, aqui, ó, para tu ter uma ideia, deu para tu entender aqui? Ó, qual é o cálculo que a planilha faz, tá? Tu tem uma quantidade de horas por dia, de 6 horas. Como a gente dividiu em 2, tu consegue fazer 3 atendimentos. Vou falar de terapia primeiro. Tu consegue fazer 3 atendimentos por dia, tá? Não é 18. Não, então não é aqui, não é 18. Aí a produção dela vai ser essa aqui. É essa aí, isso. Então, assim, tu trabalha de segunda a sexta, tá? 6 horas por dia, 50%, ou seja, em terapia tu vai fazer a metade, tu tem condições de fazer a metade desse tempo, são 3 atendimentos de terapia por dia. O que vezes lá os 150 que tu tem unitário, vai te dar uma capacidade de faturamento diário em terapia de R$450. Entendeu até aqui? Entendi. Preciso lotar minha agenda agora. Exatamente, ó. Vocês começam a olhar os números, vocês se apaixonam, né? Aí, ou seja, só em terapia, tu tem uma... fizer 3 por dia. 3 por dia, que é a tua capacidade, se tu fizer 3 terapias por dia, ao valor de R$150, a tua capacidade de faturamento de terapia são R$9.000 no mês.
Da mesma forma... Aqui que eu acho Aqui que que é é meio, arrumando. né? 0,5 hora, daí vai dar a mesma coisa. Mas é melhor tu botar os 3 e... Sim, e melhor de enxergar, né? Melhor fazer o que sim. Aqui ficam os 3 e aqui também. É. A mesma coisa na constelação. A tua outra metade, ou seja, vamos dizer assim, né? De manhã tu fez 3 atendimentos de terapia, de tarde tu fez 3 atendimentos de constelação. Então, da mesma... E aqui eu já vou arrumar o horário, o valor. É. É que ele tá puxando da outra lá. Tô arrumando aqui. Então, tu vai fazer 3 atendimentos de terapia por dia e 3 atendimentos de constelação por dia, porque a gente dividiu neste cenário de 50%, né, de cada um dos serviços. Então, nessa... Peraí que a gente já vai fazer a conta aparecer aqui. Peraí que a gente já vai fazer a conta aparecer aqui. Ai, senhor. Aqui, ó. Agora foi. Agora Então, o que acontece? Ó, do mesmo jeito, se tu fizer 3 atendimentos... de constelação. Não dá 1.500, dá 750. Tá pegando dos 6. Aí que o Excel ele é bom quando ele nos ajuda. Aí aqui, do mesmo jeito, tu vai fazer 3 atendimentos de 250, que vai dar 750, ou seja, a tua capacidade de faturamento de constelação vai ser os 15 mil. Então, 15 mil da constelação, mais 9 mil da terapia, tu tem uma capacidade produtiva de atingir 24 mil reais de faturamento por mês. Tá? E aí, com essa informação daquilo que tu tem de capacidade de atendimento, o que é legal olhar? Qual foi a premissa que a gente usou aqui, né? Uma premissa de que metade dos teus atendimentos são constelação e metade dos teus atendimentos são terapia, os preços de cada uma. Então, com base nesta meta, que agora vai virar uma meta, né? Nós vamos chegar aos 24 mil, né? Eu espero. Agora tu vai pegar todos aqueles 4 pedaços lá daquele círculo, vai organizar, porque para que a gente consiga chegar nisso aqui, precisa estar com aquela parte muito bem estruturada. Então, qual é o tempo que tu vai te dedicar? A parte de cliente, a parte de venda, cuidar do dinheiro. E isso também pensar que tu tá ocupando 6 horas do teu dia com atendimentos. Então, tu tem que ter 2 horas mais por dia que tu vai dar conta. Como é que tu fica na prática, no pra valer valendo, tá? Como é que tu fica depois de um atendimento? Tu fica muito cansada, tu dá conta, não dá? Porque tu vai precisar ter um tempo para organizar tudo isso aqui. Porque senão, o que acaba acontecendo? Tu faz um super esforço, te organiza, posta na rede social, faz feira, faz pesquisa, cuida do dinheiro. Aí lotou a agenda. E tu não faz mais nada daquilo. Aí esses pacientes aqui constelam, vão embora, e tu não deu continuidade. Então, precisa pensar que aqueles pacientes que vieram, os clientes que vieram, como é que tu vai continuar com eles, quanto tempo que eles ficam, entendeu? Isso é para tu ter uma ideia em termos de faturamento, mas lembra que dessas horas de trabalho, precisa ter horas de trabalho para tu gerenciar o teu negócio. Isso é importante. Aqui a gente colocou 6 horas, né? Daqui a pouco, eu vou fazer o seguinte, então, na sexta-feira à tarde, eu não vou trabalhar, não vou atender na sexta-feira à tarde, eu vou tirar para fazer essas outras coisas do gerenciamento do meu negócio. Ou, então, ali tu reduz na planilha, tu reduz para 3 horas, entendeu? Então, vai atender 1,5 de um e 1,5 de outro, vai atender 3 num e não vai atender 0 no outro. Então, essa planilha aqui é para ajudar vocês a construir esse raciocínio. O teto, o máximo, o do tipo assim, tu já sabe onde é que tu pode chegar contigo mesmo, assim, porque é tu que atende, então, assim, tu fazendo, tu consegue 6 horas de atendimento, 3 para cada uma, vai chegar nesse teto. Uma das coisas que, tendo essa informação, é legal para tu pensar para frente
Daqui a pouco o que está acontecendo, que eu estou olhando na minha empresa, é que está migrando para a constelação. E aí tu vai mudar esse patamar, não é mais meio a meio. Dos 6 atendimentos que eu faço no dia, eu estou fazendo 4 constelações e 2 terapias, ou ao contrário, a terapia me dá mais giro, eu consigo fechar com o cliente mais terapia do que constelação. Então, hoje, por isso que é importante aquilo que a gente estava falando lá atrás, da questão de ter os números, olhar os números. Quantos atendimentos eu fiz essa semana? Fiz tantos. O que era terapia e o que era constelação? Era tanto. Então, meu percentual não está mais meio a meio, meu percentual está 40-60, está 30-70, e aí tu volta aqui para essa planilha e joga os números diferentes e olha para a tua capacidade produtiva. Agora, tu já sabe que tu consegue fazer 120 atendimentos no mês. Isso é outra coisa. A minha capacidade, a minha meta pode ser 120. Hoje eu estou fazendo 20, estou fazendo 30. O que eu vou fazer? E aí tu organiza uma meta por mês e o que tu vai fazer em termos de ação para chegar no número maior. Minha primeira meta vai ser chegar, sei lá, na metade, 60 atendimentos. Se eu consigo fazer 120, eu vou fazer, então, o primeiro número que eu quero chegar nos 60 atendimentos. Então, tu entendendo até onde tu pode ir e o máximo que tu consegue chegar, tu vai definindo os números deste caminho que tu vai percorrer. Tranquilo, Josi? Tranquilo. Maravilha. Mais uma última coisa para tu pensar também, que às vezes a gente fica tão emocionado trabalhando e vai dando certo, vai funcionando, a gente pensa, então eu vou precisar continuar dando conta daquele círculo, né? À medida que o teu faturamento vai crescendo, se esse aqui é realmente aquilo que tu está fazendo que funciona, tu pode pensar em colocar pessoas para trabalhar nessas coisas. Então, ter um estagiário, ter alguém que vai te ajudar com a parte de controlar ali as finanças, fazer a parte de postagens, então, as coisas que não são diretamente a tua entrega, entendeu? Então, lembra que a gente comentou, poxa, das 6 horas, daqui a pouco começa realmente a crescer, tu vê que dá espaço para trabalhar mais direcionado nisso, mas para continuar o negócio fluindo, colocar pessoas para trabalhar. Então, fica sempre atenta, e isso também pode ser até uma meta tua. Quando eu chegar aqui a capacidade é 120 atendimentos, né? Sei lá, quando eu chegar em 70 atendimentos por mês, 80 atendimentos por mês, eu vou contratar uma pessoa, porque aí ela vai me ajudar em várias coisas que eu faço no dia a dia, vai me ajudar a organizar a agenda, remarcar paciente, perguntar como é que foi o atendimento, coisas que hoje eu estou fazendo, que aí essa pessoa vai fazer para que eu consiga me dedicar para aquilo que está trazendo dinheiro para o negócio. Certo? Certo. Beleza. Leia, quer fazer um exercício com a gente também da tua capacidade produtiva? Vamos lá. Então, vamos lá. Diz aí, então, para nós qual é o teu produto e como é que a gente vai medir. Tá, vamos colocar a colmeia organizadora. Tá. Eu tenho hoje uma variação de 5 tamanhos, mas a média de valor entre material e tamanhos fica entre, vamos dizer, R$18. Tá. Agora os números vão ser diferentes. Eu trabalho Mas aqui a basicamente gente de precisa pensar segunda. diferente, né? Como é que ela é? Eu trabalho de segunda a sábado, mais ou menos. Em questão de produtividade mesmo, de mão na massa, ali no operacional, 6 horas também chega. Eu trabalho muito mais, mas na máquina mesmo, assim, em média 6 horas. Tá, aqui a gente vai fazer um cálculo um pouquinho diferente, tá? Aqui a gente vai calcular primeiro a tua capacidade de produção, depois a gente cai para o faturamento, depois a gente vai para o faturamento, tá? Então, assim, tu trabalha 6 horas por dia de segunda a sábado, certo? Então, tá. 6 horas por dia de segunda a sábado, beleza. Quanto tu consegue produzir por hora, em média? Nós vamos ter, como tu tem 5 itens diferentes, a gente vai trabalhar com um tempo de produção. Mas eu digo assim, ó, é tudo o mesmo item, só que variações dele, de tamanhos, por exemplo. Tá, então maravilha.
Quanto tu consegue produzir na máquina por hora? Tu sabe? Por hora, 2. Consegue fazer 2 por hora. Do Aqui. início ao fim, 2. Mas eu faço em linha de produção, então eu acabo fazendo por processos, entende? Mas se eu fizer, por exemplo, parar para fazer uma só, eu levo 30 minutos para fazer uma. Se eu Tá. fizer ela inteirinha sozinha. Tá, então a gente pode considerar que tu consegue fazer 2 por hora. Isso. Tá. Então, nesse caso aqui, tu consegue fazer 12. Vamos pensar só em produção primeiro, tá? Tá. Se tu tiver 6 horas dedicadas a fazer 2 por hora, tu consegue fazer 12 por dia. Sim, é a média realmente que Tá. eu consigo. Maravilha. Então, se tu Por consegue... semana. Desculpa, não, 12 por dia. São 2 por hora, são 6 horas. Ah, é verdade, 12 por dia. 12 por dia. Então, tu consegue fazer na semana 72 itens e no mês 288 itens. É isso? É. Maravilha. Na Nesta verdade, eu nunca coloquei na ponta do lápis, mas as 12 por dia, sim, é o que eu costumo fazer, né? Daí, na sequência, acaba dando as 288 em média. Isso. Aí, 288 em média para R$18 o preço de cada um, é isso? É o preço médio, né? Porque varia o tamanho, varia o valor. Tá, então os 288 itens a R$18, tu consegue ter neste formato de capacidade um faturamento de 5.184. A pessoa não enxerga direito. 5.184. É o cenário, mas não a realidade ainda, né? Não, calma, vamos chegar lá. E o que acontece? A mesma coisa aqui, né, Leia? E tu mais ainda, porque como tu tem tempo de produção diferente da Josi, que ela vai estar envolvida na parte do atendimento ali, aqui tem a questão da produção, que ela te leva tempo de operação mesmo, e tomar cuidado para tu não ficar tomada nessas 6 horas, produzindo e não cuidar das outras áreas. A mesma coisa que a gente comentou com a Josi, né? Porque é a aí realidade. Isso, por isso que é muito importante para as duas que nos deram aqui os exemplos, pensar. Vocês estão disponibilizando 6 horas do dia de vocês, de segunda a sexta, no caso da Leia, de segunda a sábado, na execução. Execução. E vocês... Na base da pirâmide. Na base da pirâmide, que ela leva mais tempo mesmo, mas lá na execução. E aí vocês têm que organizar tempo nas outras, ou 2 horas diárias, ou, enfim, no outro dia, ou bloquear um turno da semana, alguma coisa, porque assim, às vezes eu penso, mas eu estou precisando atender, eu tenho que encher minha agenda. Mas aí eu encho a minha agenda e não consigo fazer o resto, e acontece aquilo que a Ana tinha comentado. Aí o cliente termina a terapia, ou terminou a constelação, e eu não trabalhei as outras áreas da minha empresa, então eu não captei, eu não comuniquei, eu não... Aí eu volta a esvaziar a minha agenda. Exatamente isso. Essa gangorra é que a gente tem que cuidar. Então, às vezes, é melhor assim, não, eu vou fazer o seguinte, então. Então, no sábado, já que tu trabalha 6 horas, no sábado eu não vou trabalhar 6 horas. Eu vou trabalhar de manhã só, né? E aí eu vou pegar e vou cuidar dessas outras áreas em outro momento. Porque, às vezes, a gente pensa que isso perder dinheiro, né? Eu não estar diretamente na operação, eu vou estar perdendo dinheiro. Mas, na realidade, eu vou estar dando solidez para o negócio. Quando eu trabalho nas outras áreas, atingindo, né, cumprindo as minhas metas diárias ali, daquelas outras áreas, eu estou construindo o negócio de tijolos, eu estou fazendo a coisa ficar robusta e consistente. Então, às vezes, isso é bem importante, porque não é uma escolha fácil, né? O que eu quero é encher a minha agenda, o que eu quero é produzir às 18, vender às 18,
as 12 por dia. Então, assim, só que se a gente não se organiza, aí a gente se perde. Então, isso é bem importante. E aí, assim, ó, e não são 2 horas por dia, não são 300 horas por dia, não é a metade, não. Se a gente se organiza, é 15 minutinhos para fechar o caixa, é meia hora para olhar o Instagram, é pouco todos os dias, mas organização. é organização mesmo. E uma coisa também, né? A gente mexeu aqui, né? Fizemos essa simulação de tirar 4 horas. Tirar 2 horas daqui. Mas eu posso pôr essas horas, posso trabalhar 6 horas e meia. E aí eu reponho e eu volto para a mesma produção. E na sexta-feira eu trabalho só 6, não trabalho 6 horas e mantenho as 4. Então, esse remanejo. Outra coisa também, fiz tudo isso aqui, olhei e pensei, o que a gente enxerga com isso, né? Como é que eu melhoro? Então, como é que eu produzo mais? Eu preciso produzir mais. Aí eu olho, poxa, eu não tenho mais como multiplicar dias, né? Então, daqui a pouco eu posso pensar que etapas do meu processo produtivo, no teu caso, Lé, que é produção mesmo, tem corte e tudo, que daqui a pouco eu posso pagar alguém para fazer. Tá, mas aí eu vou ganhar menos? Não, dependendo, tu vai ganhar até muito mais, porque aí o que acontece? A gente vai pensar, calcular aqui mesmo, né? Eu gasto mais, eu sou melhor fechando as peças, montando para garantir ali a qualidade, então eu vou pagar uma pessoa que vai cortar, e aí aquilo que talvez eu levaria, não sei, Thalé, estou chutando aqui de repente é outra coisa, mas metade desse tempo eu levo cortando e desenhando, então essa pessoa me traz pronto, eu só fecho, e aí daqui a pouco eu duplico ou triplico a minha capacidade produtiva. Então, olhar para isso aqui é olhar quantas horas eu disponibilizo, mas também olhar e pensar. Por isso a importância do penso. Aquele dia que eu vou parar para olhar essas coisas, mas eu preciso, estou trabalhando demais, preciso organizar melhor. Tem alguma parte do meu fluxo de produção que eu posso pagar para alguém fazer? Porque aí eu boto esse custo dentro aqui do processo, vou vender mais, eu vou ter mais retorno. Faz sentido? Mais ou menos. Todo sentido, todo sentido. O processo de corte, até eu escrevi, ele leva muitas horas, porque ele tá só na minha cabeça, o esquema de corte, e ninguém mais sabe, ninguém faz, e eu acabo gastando muito neurônio enquanto eu faço esse corte. Às vezes, eu até falei para minha mãe isso hoje, eu chamei ela para me ajudar. Às vezes, uma continha simples está tão desgastada na minha cabeça na hora do corte, que eu vou para a calculadora fazer um 7 vezes 9, por exemplo, porque vai 9 cortezinhos de divisória em cada colmeia, e às vezes eu preciso fazer 7 colmeias. Quantos eu preciso? Quantos cortezinhos daquele eu preciso? Se é 7 vezes 9, não vem na cabeça, eu vou para a calculadora. Porque ele me desgasta tanto a etapa do corte, que realmente leva tempo e me desgasta muito. E é realmente a questão de pensar e avaliar se não é o caso de passar por um especialista nisso. Isso, exatamente. Exatamente. Uma dica para ti, Leia. Pega um papel e mapeia as tuas etapas. Quais são as etapas da produção? Então, eu preciso cortar. Daí o modelo, bota os nomezinhos dos modelos e quais são as peças. Cria um kit, né? Um kit de molde, de corte, que tu vai, tipo assim, esse aqui é isso aqui mesmo, batata. E aí tu calcula o tempo de cada uma dessas coisas e avalia, testa, porque isso é uma coisa também, tem coisa que a gente vai ter que testar para ver se funciona ou não. Testa como ficaria tu contratar alguém só para cortar para ti. Porque como o molde está pronto, a pessoa vai te entregar as peças cortadas e já prontinhas só para tu fechar. Então, só que aí ela vai precisar saber como fazer, né? Vai precisar saber qual é esse molde. Então, define o molde, corta. É aquela coisa, tu vai ter que parar, vai ter que fazer uma vez, mas vai deixar pronto aquele kit de molde, e quando tu for delegar para alguém fazer para ti, ela vai te entregar os kitzinhos montados. Tu não vai mais precisar, de repente, te preocupar, pô, tem que pegar 3 partes dessa, 4 daquela, porque já vai estar tudo montadinho, as peças, é só fechar. Então, sei lá,
Elucubrando que daqui a pouco o teu processo é um pouco diferente, mas é olhando para ele, né? Enxergando onde é que tu pode melhorar a forma de fazer para ganhar mais tempo. E uma coisa, né, Leia, para pensar, tá? Quando tu falou lá dos teus verbos, lá na tua identidade estratégica, lá que a gente começou lá no início, que tu falou qual é o coração do teu negócio, né? É organizar, é trazer agilidade para a vida das pessoas, é uma série de coisas. Isso é o que tu quer entregar. Hoje, tu tá... vou usar uma palavra errada, mas tu vai entender. Tu tá presa na operação. Tu tá querendo pensar o negócio, entregar o negócio e fazer o negócio. Daqui a pouco, se tu consegue passar a parte da operação para uma outra pessoa ou para uma outra empresa, consegue pensar nisso, tu vai conseguir escalar a tua entrega, aquilo que realmente tu está querendo entregar, que é a organização, a agilidade na vida das pessoas, né? Então, assim, e aí isso aqui, que hoje te dá uma capacidade de 288 organizadores por mês, isso aqui duplica, triplica, quadriplica, porque tu não vai estar presa fazendo, tu vai estar entregando aquilo que tu efetivamente quer entregar, que é a organização, que é a agilidade, que é melhorar a vida das outras pessoas. Então, pensa bem, olha para o teu negócio e pensa bem no propósito. E se hoje tu tá, eu adoro os carinhos, e se hoje tu tá entregando o teu propósito, porque olha aqui, quando tu tá lá presa na operação, né, fazendo os organizadores, talvez tu não esteja entregando o teu propósito, e tu tá gastando 36 horas da tua semana, entendeu? Fazendo, e não chegando no teu cliente. E aqui, se tu for olhar numa proporção daquilo que tu vai, de toda a tua entrega real, que é a parte do organizado, agilizar, olha quanto tempo tu vai proporcionar para isso, quando tu tá levando quase todas as tuas horas úteis da semana operando. Então, isso é importante, por isso que é aquela hora lá que nós estamos lá em cima na pirâmide, lá no estratégico, é pensar isso. Quanto custaria para tu mandar fazer? Nós estamos aqui, nós estamos viajando, tá? Mas é para explodir a tua cabeça mesmo. Quanto custaria para tu fazer fora isso? Daqui a pouco tu fazendo fora, mas atingindo o teu propósito, que é entregar aquela agilidade, entregar o diferencial, tu consegue, inclusive, cobrar um pouco mais. Porque as pessoas vão comprar de ti a agilidade, além do produto, óbvio que é um produto de qualidade, porque tu vende um produto de qualidade, mas eles vão entregar, eles vão comprar de ti o teu propósito, entendeu? E talvez tu consiga agregar valor à tua entrega. Então, por isso que é essa hora, e aí é o que a gente fala da história de estar preso na operação. Quando a gente começa a olhar para essas coisas, meu Deus, mas eu fico 36 horas da semana fazendo. Onde é que está o meu cliente nessas 36 horas? Tá? Claro, está representado através do produto, mas onde é que eu estou olhando para o meu cliente? Onde é que eu estou prospectando o meu cliente nessas 36 horas da semana? Então, isso é bem importante de tu pensar. Fez sentido? Faz sentido para ti isso que a gente está falando? Totalmente. A parte acabou. da execução, do operacional mesmo, vocês foram bem assertivas, até sem entender qual é a minha verdade, minha produção, vocês conseguiram encaixar bem da forma que vocês colocaram. Realmente faz muito sentido, porque nessas 36 horas, às vezes não sobra eu como pessoa, né? Fica só eu como empreendedora. Exato. Além disso, né? Então, ainda mais isso, tipo, além de tu estar presa na operação e não estar conseguindo atingir o teu cliente daqui a pouco com a dedicação que tu gostaria, ainda tem a Leia, pessoa, né? A pessoa física, o CPF da Leia, cadê? Nesse negócio todo aí, que ela não existiu aqui nessas 40 horas aqui, ela está só ali na produção. É bem assim. Exatamente. Então, por isso, assim, tudo aquilo que a gente comentou ao longo da noite é para fazer vocês, né,
começarem a ter uma percepção diferente do negócio de vocês, que vocês precisam ter tempo para pensar, porque quando a gente para pensar, é onde aparece esse monte de pulguinha que a gente começou, que a gente botou agora atrás das orelhas de vocês, é onde aparece esse monte de pulguinha que vão fazer com que você... e outra coisa, né? Mas não adianta só pensar, botar as pulgas atrás da orelha e não fazer nada. Então, do tipo, eu olhei, eu pensei, eu vi, e aí agora eu vou definir um plano de ação que está lá no tático, lá, que dia que eu vou resolver isso, que dia que eu vou atrás de alguém que dia que eu vou atrás de alguém daqui a pouco para tentar terceirizar essa parte da produção, como é que eu vou fazer isso? Até o final do mês eu tenho a meta de resolver tal coisa. Coloquem as coisas numa grade, coloquem as coisas em dias, coloquem as coisas façam metas para os negócios de vocês, porque só assim é que a gente consegue perceber e crescer efetivamente. E como... muitas pulguinhas. Tema de casa é o seguinte, gurias. Semana que vem a gente vai trabalhar o produto, como é que a gente pode trabalhar preço, trabalhar a venda desse produto, e vamos trabalhar com vocês a parte da grana, né? Como é que a gente calcula, multiplica, organiza as coisas. Então, é importante que isso aqui já tenha sido revisado. Então, tema de casa, plano de ação sugerido para vocês. Olhem a capacidade produtiva de vocês, olhem o formato de trabalho de vocês, e com tudo isso que a gente está conversando, olhando a estratégia, o propósito, a proposta de valor, o que vocês querem entregar, o que a gente poderia fazer melhor, fazer diferente? Que ideias, e se a gente fizesse desse jeito, o que a gente imaginava que precisaria ter para fazer? Eu vou ter que gastar mais com isso, vai me custar mais tanto, vai ficar mais barato. Pesquisem, tragam os preços para a gente poder calcular essas coisas na semana que vem. Daqui, por exemplo, pensando no trabalho da Josi, ali a gente está pensando numa possibilidade de trabalhar a terapia e a constelação, ela com ela mesma. Então, porque é uma profissional individual. E eu não sei se existe a possibilidade, mas daqui a pouco, será que existiria alguma forma de fazer uma terapia em grupo que tivesse um custo um pouco diferente, mas eu atendo mais pessoas com menos tempo? É uma forma da gente olhar a capacidade produtiva. Eu continuo dedicando as minhas 6 horas, só que agora, ao invés de eu pegar, vamos fazer um grupo de 2 horas para 5 mulheres que eu vou atender juntas. Então, eu tenho 5 clientes em 2 horas, que em outro caso eu teria 2 clientes. Eu mais que dobrei a minha capacidade produtiva porque eu mudei o formato da entrega. Então, olhem para isso, né? A mesma coisa que a gente comentou a história do produto. Eu vou focar, eu quero focar em produtos que me dão mais valor. Então, eu vou focar em vender e oferecer mais a constelação, e aí eu só vou fazer terapia com quem fez constelação comigo, que aí eu faço um pacote. É uma outra forma de eu melhorar, agregar valor, porque a capacidade produtiva é quase que a mesma em termos de quantidade de horas. A mesma coisa, Léa, tu no caso da questão da produção, né? Então, assim, pensa na hipótese de terceirizar. Quanto custaria, né? Quanto custaria se fosse mandar fazer fora? Se tu tiver algumas ideias de custo, traz para nós, porque aí a gente trabalha em cima disso e define metas aí de venda, da onde tu vai estar atendendo o teu cliente, onde tu vai estar entregando o teu propósito e não na operação. E aí, daqui a pouco, a gente consegue duplicar, triplicar essa tua capacidade de venda, aí de venda, né? Tua capacidade de venda. Tá, meninas? Pensem nos temas de casa, tragam essas informações, que aí na semana que vem a gente coloca mais a mão na massa ainda. E bota mais umas pulgas. E bota mais umas pulgas nas orelhas de vocês. Bastante coisa por hoje. Vocês têm alguma dúvida, querem perguntar mais alguma coisa? Podem falar, gurias. É bem importante, a gente abriu esse espaço justamente para ajudar vocês a tirarem as ideias do papel. Eu fiquei impressionada se eu trabalhar assim, esses horários, quanto que eu posso ganhar, né? Porque, tipo assim, eu nem imaginava, né? Porque a gente vê, tem um atendimento de outro, tá tudo bem, né? Mas, tipo assim, a gente vê que eu posso trabalhar com isso, né? Exato. E por isso que eu tô querendo fazer
Porque assim, hoje em dia eu não trabalho só com a terapia, né? Eu faço algumas faxinas. Então, eu queria ficar falando terapia. Então, essa era a minha dificuldade, dessa transição de carreira, né? Como eu falei no começo, eu já trabalhei muito como voluntária, né? Na pandemia, como voluntária, eu atendia 30 pessoas no dia, como voluntária. A Né? capacidade produtiva aqui, ó. Então, mas como voluntária, agora, como ter, assim, para ganhar, tipo assim, a gente tem 2 pessoas por dia, às vezes uma, né? Então, tipo assim, bem diferente, né? Viu? É bom quando a gente para olhar, quando a gente para pensar no negócio, viu? Todas as possibilidades que se abriram aí. Então, essa é a nossa ideia. Nossa ideia... Organização, né? No caso meu, pode ser organização, né? Isso. E a nossa ideia aqui é ajudar vocês exatamente nisso, entendeu? A parar para pensar nos negócios de vocês, a botar um monte de pulga atrás das orelhas de vocês, para vocês despertarem para coisas que quando a gente está... E a gente sabe como é que funciona. A gente sabe que o empreendedor ele fica muito preso na operação e não para olhar. Olha que cenário, né, que tu explodiu agora e vislumbrou. Isso é bem importante. Isso motiva também, isso dá força para... Então, isso é bem importante. Muito importante. Estou até chocada. É importante quando a gente tem pessoas que entendem de verdade a realidade que o pequeno empreendedor enfrenta, porque a gente vê bastante, entre aspas, mentores, coach de empreendedorismo, mas que na prática eu acredito que eles não vivenciam a realidade para poder exemplificar. E vocês foram em pontos muito específicos assim da realidade. E eu estou bem exatamente nesse ponto, onde eu vejo que eu tenho capacidade de vender mais diretamente, ou especificamente, mas eu não tenho como produzir tudo que eu preciso. Hoje, por exemplo, eu estou produzindo só por pedido, porque eu não dou conta de fazer para ter estoque. Mas, com certeza, e daí eu não consigo me focar em vender mais. Hoje eu estava pedindo, ou até falando com Deus, não me manda mais cliente agora, porque eu não vou aguentar saber que eu não vou ter para entregar. Não faz essa oração errada, Fria! Não que o volume esteja tão grande a ponto de não conseguir, mas a minha capacidade está pequena, porque estou fazendo tudo sozinha, então eu não consigo avançar nem em produção e nem em prospecção, né? Então, isso aí, exatamente. Então, vamos pensar nessa questão, estudar, né, Lê? Estudar essa questão de daqui a pouco botar alguém a fazer para que tu consiga... Tudo que vocês falaram. É o que eu tenho que fazer agora, é botar na ponta do papel, pesquisar pessoas que vê o valor, o que vale mais a pena. Isso. Traz essas informações na semana que vem, que aí a gente te ajuda a construir isso. Perfeito. Vocês chegaram na minha vida na hora certa. Que bom, a gente fica... Antes que Deus tivesse que atender de não te mandar cliente, né? Não, tem que pensar num jeito, numa saída dessa sinuca aí. Vou recolher essa oração do mundo espiritual. Diz, não, Deus, eu me enganei. Me enganei, falei errado. Ai, brigadão, gurias. Que bom. Esse é exatamente o objetivo da gente. Meninas, está tudo lá no grupo já, nossa material. Podem chamar ali se ficarem com alguma dúvida, a gente vai conversando. A gente se encontra agora dia 1º e dia 2 para a gente ver produto, então, e serviço. Tragam essas coisas. Aproveitem nessa semana e pesquisem a concorrência de vocês. Anotem aí. Quanto que estão cobrando terapias parecidas, produtos parecidos com o meu, coisas que poderiam substituir o meu produto. Não só o preço, mas é a mesma quantidade de tempo, no caso da terapia, esse produto dura, não dura, é parecido, sabe? Informações que vocês realmente possam ter para depois olhar para ver se o preço está ok, quanto que está custando. Pensem no quanto, para quem trabalha com serviço, Josi, quanto que a tua hora está valendo, né? Tua hora de trabalho. Ainda mais que tu está nessa migração agora, de carreira, né? Olha, eu vou... Quanto que tu tá ganhando hoje? Precisa nos dizer, tá? Mas para tu fazer essa continha. Quantas faxinas tu faz e quanto que isso te dá de dinheiro? Para a gente poder saber quantas terapias tu tem que fazer para tu saber que tu já pode largar a faxina, que tá tudo bem, entendeu? Então, tem que entrar num fluxo normal, porque senão tu não consegue nem dar conta de uma coisa e outra. Sim, eu até saí de uma faxina, né? Trabalhava
porque eu trabalhava 16 anos, né? E daí, com duas constelações que eu faço na semana, eu tiro o dinheiro que eu ganhava no mês. Isso. Tá ligeira, é isso isso aí. aí. É Mas essa eu tenho que conta. ter muita coragem para sair, porque também é meio difícil, assim, né? Insegurança, né? Falei assim, não, eu Isso. tenho que fazer, porque eu não tinha muitos dias, né? Falei assim, não, eu vou fazer isso, eu tenho que dar algum passo, né? Sem medo, né? Porque a gente fica inseguro. Assim. Então, e para eu fiquei tão leve comigo mesmo, tipo assim, né? Falei assim, nossa, na outra semana eu tirei o dinheiro que eu tirava no mês. Falei assim, nossa, eu fiquei tipo assim, daí na outra semana já não, mas falei assim, não, isso aí é porque eu que tenho que fazer mais movimento. Isso, e aí tem que pensar naqueles 4 cantinhos lá daquele círculo que a gente passou, porque quando tu te organiza naquela agenda para quando que tu vai trabalhar com prospecção, como é que tu vai te comunicar, e na semana que vem a gente vai conversar bastante sobre coisas como essas, assim, de como eu organizo, o que eu tenho que fazer, aí vocês trazem as realidades dos negócios de vocês, a gente também ajuda vocês a pensar mais diretamente nessa parte da prospecção, do cliente, onde é que ele está, esse tipo de coisa. Certo, meninas? Perfeito, meninas. Um prazer estar com vocês hoje. E nos vemos. Pensem, façam os temas de vocês. Já estão cheios de tema de casa. E aí, na semana que vem, a gente se encontra. Gratidão, viu? Gratidão, gratidão. Obrigadão. Boa noite, Beijo, gurias. querido. Boa noite a todos. Boa Beijo. noite. Tchau. Tchau. Beijo.